Fala aí, torcedor do nosso canal Fute Lance Timão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da classificação heróica do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista 2026 e quem brilhou foi o Hugo Souza na classificação do Timão. Direto aí do CT Joaquim Grava, vamos trazer aí a Lili Nascimento com as primeiras informações do dia do Corinthians. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Fute Lance Timão. Vamos aí para as notícias, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu quero trazer aqui a matéria do Dorival elogiando aí o Hugo Souza. E durante o vídeo a gente vai fazendo também aquele bate-pronto. Com a gente, que sufoco, hein, Lili? Mas é isso, o Corinthians segue vivo, defendendo o seu título, o seu troféu de campeão paulista, Lili. É isso, Bruno, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes, é o que todo mundo fala, né? Foi uma classificação com a cara do Corinthians. Uma única finalização no gol, o Vitinho acaba fazendo aquele golaço, o primeiro dele com a camisa do Timão, então um número importante pro Vitinho, né? Que vinha recebendo algumas críticas por parte da torcida, cobrando que ele aparecesse mais em jogos, e ele aparece e faz esse gol importantíssimo que consegue levar a disputa para os pênaltis, que aí o torcedor corintiano fica um pouco mais, digamos, é difícil ficar tranquilo em cobranças de pênaltis, né? Mas eles confiam muito no Hugo Souza e o Hugo Souza mostrou, né, o porquê ele tem essa fama de ser um bom goleiro, de tudo que ele vem representando desde que começou a vestir a camisa do Corinthians. Já são 14 pênaltis defendidos e aí ele consegue fazer a defesa importante, não só durante os 90 minutos, né? Ele comete o pênalti, faz a cobrança, mas também nas penalidades, dando essa classificação para o Corinthians. Corinthians que vem numa sequência complicada. Foi um jogo muito pegado contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E aí o Corinthians fisicamente, o Dorival já tinha avisado, né, que os jogadores chegariam um pouco em desvantagem em relação à Portuguesa. Então o Dorival até comentou isso depois do jogo, né, que de fato deu para ver nitidamente ali que o Corinthians fisicamente estava um pouco abaixo. Ele precisou fazer algumas trocas. Ali no ataque sem o Yuri Alberto, ele vem fazendo alguns testes. O Guinegão até então vem sendo ali o titular absoluto, digamos assim. Pedro Raul ganhando algumas chances, ganhou ontem também, e aí o Corinthians consegue essa vaga na semifinal, que será decidida contra o Novo Horizontino. A gente aguarda ainda o horário certinho para passar para o fã de esporte, só que isso quer dizer que o calendário do Timão tá complicado, tá? Porque na quarta-feira tem jogo contra o Cruzeiro, então o Corinthians já viaja na terça-feira, ou melhor, amanhã para BH, treina e viaja, joga contra o Cruzeiro, retorna, aí tem quinta e sexta, aí no final de semana já tem mais uma decisão pela frente e fica aquela dúvida pro torcedor, tá? Será que Matheus Pereira, Caio César, Breno Bidon, na verdade Matheus Pereira, Caio César e Yuri Alberto estarão de volta? Yuri Alberto, não. Agora a questão do Caio César vem sendo estudada aí pelo departamento médico para ver se ele fica à disposição, ser mais uma opção para o Dorival nessa sequência difícil de jogos pela frente, Bruno. Trazer aqui agora, pessoal, o Ronaldo Giovanelli, que falou aí sobre a classificação do Corinthians. Ronaldo Giovanelli, Cicinho, o Edu Dracena também falaram aí sobre a classificação. Vamos aí trazer aquilo que eles falaram e logo depois eu volto aí com a matéria do Dorival. Os jogadores da Portuguesa assimilem o que aconteceu, porque o jogo estava 1-0, a Portuguesa se classificando, e aí o Dorival fez aquela mexida tripla, entre eles o Vitinho entrou no jogo, fez a diferença, fez o gol. E aí nas penalidades, o Hugo foi o herói completo, tem um aproveitamento, concordo com o Ronaldo, elevadíssimo. Ele tem essa aptidão, esse talento para poder defender pênaltis, mas o Corinthians também, com exceção do Garro, foi muito bem nas batidas, todos seguros, batidas diferentes, variadas, e a Portuguesa se perdeu. Quando foi para os pênaltis ali, o Corinthians acabou já levando, porque tinha um goleiro e tinha batedores confiantes. E geralmente quando você toma um gol depois dos 45 minutos na prorrogação, a equipe que faz esse gol, ela vem motivada para os pênaltis, né? E foi o que aconteceu com o Corinthians também. Agora eu vou deixar um recadinho aqui para o setor defensivo, tanto para a Portuguesa
vai servir para a Portuguesa como serve para o Corinthians também. Primeira coisa, desatenção. Ou senão você comemorar muito antes da bola, antes do juiz apitar o final do jogo e se incomoda. Então sempre você tem que estar atento, o setor defensivo tem que estar com a cara amarrada, um olhando para o outro, cobrando o outro. Isso serve também para o lado do Corinthians pelo seguinte, no jogo valendo aí uma classificação, você não pode mexer no setor onde está entrosado ali uma zaga. Isso fica para o Dorival, que tirou o menino, o Gabriel Paulista, que estava com problema, então se está com problema não fica nem no banco. Jogo decisivo, você tem que ter os melhores do setor defensivo. E cara amarrado até o final. Não é você no começo do jogo chutar uma bola para lateral, começar... Você está gastando energia, filho. Fica a dica pro lateral da Portuguesa aí, que o jogo inteiro aqui, ó, e no final toma a bola nas costas, salta isso aqui do chão. Então, isso são coisas que você vai aprendendo conforme a sua carreira. Você vai ficando cascudo, né? Que a gente ficou cascudo também, a gente começou a aprender. A gente não sabia tudo, né? Logo no começo. O cara tá chamando a torcida pra si, rapaz. Sim, você tá cobrando... mas chama a torcida no final que apitou. E, aliás, Apitou, as duas torcidas fizeram um espetáculo maravilhoso, lindo no Canindé. Lindo. É bacana isso, não é? Numa fase decisiva, o quanto... A gente já sabe que no Corinthians isso é normal, acontece sempre. A torcida é o 12º jogador, mas os torcedores da Lusa também, Cicinho, foram bem. Agora, a gente vê que a Portuguesa, se era para classificar, era no tempo normal. Nas penalidades, realmente foi longa a série, mas o Corinthians levou a melhor. Renata, as torcidas deram show e também a Portuguesa, né? O esquema tático engoliu o Corinthians. O Corinthians não conseguia trocar passes, né? O básico do futebol, que era domínio e passe, o Corinthians não fazia. Então, assim, tudo isso por questão da armação e do posicionamento da equipe da Portuguesa, que poderia ter matado o jogo e não matou. E o Corinthians, ele atingiu um patamar no futebol hoje, né, com todas essas mudanças, de frieza. Então, para quem está assistindo, parece que a qualquer momento vai fazer o gol. E se vai para os pênaltis, aí já é meio caminho andado, porque parece que o Corinthians quer levar para os pênaltis. Agora o Corinthians fez o gol, eles não corriam mais. O normal de time grande é o quê? É aproveitar o ímpeto ali, o incentivo da torcida. O Corinthians não. Cozinhou ali o jogo no finalzinho e levou para os pênaltis. Aí, irmão, bater pênalti no Hugo, eu bati um pênalti na minha carreira e errei. Então, assim, eu não aconselho ninguém. Então, eu sei como que é, o gol ficou pequenininho. E quando você já passa do 5º pênalti, outros jogadores que não são tão acostumados a bater penalidades são acionados. Ronaldão, pintou o bicampeão paulista? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou fazer mais uma vez a previsão, porque quando eu faço esse tipo de coisa aqui, vocês ficam com medo. E eu adoro ver vocês com medo. Porque até aqui vocês falaram, o Corinthians não vai nem classificar. Então o Corinthians, deixa eu falar pra vocês de novo. Vai. O Cici falou que era o Bragantino que ia passar e depois mudou de ideia, aquela coisa toda. Aqui é o seguinte. Não, São Paulo o Corinthians, campeão, quando chega, vocês sabem o que acontece. Ontem não era nem pra chegar, porque a Portuguesa foi melhor. A verdade é essa. O Hugo foi gigante também, menina Renata, no jogo ali, porque teve 2 lances, cara a cara, que ele meteu essa bola pra fora, que era pra Portuguesa terminar o jogo com os 3 gols. Você aí. vai falar do Engraçado que vocês nem mencionam o turista holandês, né? Que só foi andar... Na hora H você vai ver, menciona. talvez você nem veja, porque você não vai pra final. Mas na hora H vocês vão ver o meio que você vai jogar. Mas eu acho que um jogador, quando ele erra na partida e ele se recupera, é tão importante quanto qualquer outra coisa. Sim. Porque o Hugo, ele fez o pênalti, ele foi lá no tempo normal. E defende também, e o René ali se perde completamente, depois errou também nas penalidades alternadas. Então o Hugo... Ronaldão. Oi, bebida. Agora, o resultado é a classificação. Vai enfrentar o Novo Horizontino. Isso. Mas foi mais complicado do que deveria. Bem aqui do lado dos classificados. Fica pra cá. Eu também sou classificado. Parabéns pelo Só que é título, noutra parabéns. competição. Parabéns pelo título, Ronaldo. Você quer antecipar? Não, parabéns. Muito Não, você tá obrigado. comemorando. Ele chegou Muito aqui. obrigado. Se você quiser antecipar... Então, eu vou ficar aqui do lado, pra você se entender. Não, o Ronaldo chegou hoje no estúdio comemorando como se tivesse sido campeão brasileiro. Foi a verdade. Só por isso. Você tá falando que o São Paulo tem o melhor futebol do mundo hoje Agora, no Brasil. Eu vou pegar na mão do doutor aqui. Cadê a mãozinha dele? Tá de louco. Qual é o melhor futebol do Brasil hoje? É o do melhor o quê? Fluminense ou do São Paulo? Não, pera, o melhor o quê, menina Renata? Eu não ouvi. O melhor futebol praticado até o mês de fevereiro. O campeão da Supercopa do Brasil e o melhor goleiro é o Hugo. 23 de fevereiro. Vamos mudar de assunto. Tá, mas é porque É muito tem que difícil o quê, considerar, Chico? Chico, porque Quem ganhou a tudo foi Supercopa, antecipado. rapaz? Eu acho que é o Inter. Melhor futebol do Quem Brasil. ganhou a Supercopa em cima do Flamengo? Olha o que aconteceu. O Inter é o melhor. É tão boa essa análise que o Inter é a lanterna quase do Campeonato Brasileiro. Quem é tabela? Palmeiras e Fluminense. Melhor futebol hoje,
quem vai mandar taca no Corinthians é o Novo Horizontino. Ei, quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Qual é o melhor futebol, Capelanes? Pode falar a verdade. Entre todos os clubes da Série A, Atlético é B, ou que seja. Atlético Paranaense, Furacão. Não, ele não vai falar isso. Eu ia falar o Ele tá seguinte, machucado. Quando tem força máxima, o Atlético Paranaense mostrou no Campeonato Brasileiro que é imbatível. Pode cortar. Mostrou o quê? Força máxima. Mostrou que é imbatível. Amassou o Corinthians com placar mentiroso. Aquele gramado, aquele Amassou aquele o Corinthians, pasto. ganhou do Inter, ganhou do Santos. Vocês querem me vender outro futebol melhor que o do Atlético? Não. Com força máxima no Atlético. O time reserva, não. Tem que vender alfafa pra você, só isso. Capinha, Deus. Capinha, alfafa. E o Corinthians tem um futebol de título já esse ano. E está sofrendo, segundo o Dorival, com o desgaste, não é? A questão física e a perda de jogadores por lesões. Mas, menina Renata, não é só o desgaste, é o pasto que o Corinthians jogou. Quando jogou num pasto, depois Não é teve que pasto, não, é tentar carpete recuperar. estragado. Eu nunca vi um tapete com barro. É impressionante. Os jogadores do Aí, Corinthians escorregaram nada mais na Neoquímica Arena do que na Arena da Baixada. Isso ninguém fala aqui, Ontem né? nada mais foi o que? O Mendes perdeu cansaço. Teve o pênalti. Tá falando cansaço. no clássico contra o Palmeiras. Fecha a boca dele aí, Cicinho, por favor. Esse cara não pode falar nada hoje. Ontem Essa teve é a o verdade. cansaço e um time bem organizado, que é a Portuguesa. Ontem o Corinthians enfrentou tudo isso ontem. Uma Portuguesa organizada. Verdade. um Ô, time- gente, mas não é um time bem heróico a maneira treinado. que... Tudo bem, o Corinthians teria obrigação de conseguir um resultado melhor nos 90 minutos, mas conseguiu um gol de empate, foi para os pênaltis e se classificou. Às vezes isso traz moral, confiança. Por isso que venceu nos pênaltis. Porque quando você está vencendo um jogo, quando você está perdendo um jogo desse, que o seu time não está bem, não se encontra, teve mudanças no time, aí ele coloca o time todo pro ataque, vai, pressiona, faz o gol depois dos 45 minutos. 93. Então isso dá um ânimo para quem está indo para essa batalha que é os pênaltis. Essa confiança- Isso é normal. Essa confiança citada por você, ela é uma constância, não só dos jogadores, como do torcedor. O torcedor do Corinthians no Canindé, onde quietinho, vibrando, empurrando, incentivando e perdendo o jogo, eles nem aí. E uma das coisas que eu vivi ontem, Renato, que há muito tempo eu não vivi, que foi emocionante para mim, na minha carreira, como narrador esportivo, ver duas torcidas no campo de jogo. Legal mesmo. As duas torcidas, grito de guerra aqui, grito de guerra ali. Ó, E se Quando o Corinthians respeitando. perdeu, eu quero todo mundo falando também, porque só é pra mim aí quando perde. Aí quando ganha, todo mundo quer dar o pitaco. Eu encontrei os desembargadores, eu encontrei pessoas ligadas diretamente ao futebol. E antes do jogo eles me falaram, Ulisses, a gente torce para que hoje seja tudo em paz, que não aconteça nada, porque isso será uma prova que será utilizada daqui a pouco para que nós possamos liberar a presença de duas torcidas nos estádios. E ontem foi tudo na paz, não teve confusão, não teve briga. A torcida do Corinthians, Renato, saiu junto com a torcida portuguesa. Não ficou, antigamente, né, ficava esperando uma para outra sair. Não, ela saiu junta e não teve um problema sequer pela Mas não é portuguesa, muito né? otimismo pensar que os grandes já estão preparados para isso? Eu acho que sim. que Na minha é opinião, isso? eu acho que sim. Eu acho que nós temos que viver, dar uma chance para que isso volte a acontecer. E o poder público, a segurança pública, ela tem que tomar conta disso. E se houver algum tipo de erro, as pessoas têm que ser punidas exemplarmente. Então não dá Hoje mais tem para câmera, né, Ulisses, que você tem pode câmera, reconhecer você tem os câmera em todo fanfarrões. lugar. Tem reconhecimento facial. Essa A câmera que população vai tá pegar os pronta. caras. A gente está tratando aqui de machismo, de racismo no futebol, mas a gente acha que a população está pronta para Pô, voltar são a coisas ter bem estádio meio a diferentes. meio. São coisas bem diferentes. São coisas distintas, mas mais uma envolvem a vez, sociedade. Envolvem a sociedade. Não. Nós estamos há 10 anos com torcida única em São Paulo, porque infelizmente nós não temos o poderio intelectual básico para entender, porque o amiguinho tá com a camisa de outro time que ele tem que matar o cara. A gente ainda tá doente como sociedade, a gente não tá pronto para Eu isso. acho que Infelizmente, essa é a eu acho realidade, que isso está mudando, eu tenho visto nos estádios de futebol, está mudando, no interior acontece muito isso, está sendo tranquilo, as pessoas estão tendo um pouco de consciência, mas eu acho que vale a Ulisses, pena dar uma chance agora para o- ver o que vai acontecer. Não tem como fazer, só ficarmos aqui em palavras, em dedução, sem que nós tenhamos E o o jogo? fato realmente acontecendo. Não, agora, só do jogo, um negócio importante. É preocupante quando o Dorival fala na coletiva da questão do desgaste, porque é fevereiro, né, Rê? E o Corinthians tem Libertadores, tem Brasileiro, o Corinthians joga... Não, Tá fazendo uma preparação diferenciada mas para cada jogador isso e fazendo aí, perfeito. rodízio. Só que é uma mudança drástica no Corinthians, interessante, porque na hora de bater no Dorival aqui, todo mundo batia. Sim. Só que o Dorival, junto com o Marcelo Paz, que chegou muito bem no Corinthians, resolvendo vários problemas, o Corinthians hoje é um time muito mais preparado, cara, do que era no passado quando ganhou 2 títulos. Vocês lembram que Muito quando o mais. Dorival ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo, ele jogava com o Flamengo B no Brasileirão. É verdade. Lembra disso? Bem lembrado. Você tá demais, você eu tá lembro na disso, só internet que hoje. agora você inclusive pediu no jogo do Furacão para que fosse time misto ou Então, reserva. porque eu sabia do e ele gramado. levou os titulares porque ele disse, eu quero também estar bem no Brasileiro. Mas o que aconteceu no Flamengo? Sacrificou o Quando time. ele coloca time B nos pontos corridos e não vai tão bem, ele acabou demitido muito por conta da atuação dele no Brasileiro, mesmo
ganhando 2 Copas. Então o Dorival esse ano está dando atenção para o brasileiro, sim. Eu só acho que um grande problema do Corinthians nessa reta final também vai ser suprir a ausência do Yuri. Como faz falta demais, o ataque do cara. Corinthians, tanto que o Vitinho ontem fez o primeiro gol dele. Ulisses? Faz falta demais, porque assim, é um jogador. Pode falar alto com os pulmões. Faz falta demais. Então fala, Yuri! Yuri! Como é que você falava no gol? É um jogador que está Yuri presente monstro. em todo lugar. Ele ajuda o time muito, Renata. Ele não é só fazedor de gol. Ele volta para marcar, ele compõe. É impressionante. Yuri, você faz muita falta, Yuri. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista 2026. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino na semifinal. Agora vamos trazer aí essa matéria do Dorival Júnior, né? Tá aí na matéria, Dorival Júnior exalta nível de seleção de Hugo Souza e explica sofrimento do Corinthians no Canindé. Não foi um jogo fácil, pessoal, não foi um jogo fácil. Realmente ali teve um sofrimento. Até os 47 minutos do segundo tempo, o Corinthians estava empatando e aí o Vitinho brilhou com aquela pancada sem chances para o goleiro da Portuguesa e levou a decisão para os pênaltis e nas penalidades máximas brilhou a estrela do Hugo Souza, que está muito cotado aí para representar o Corinthians na Copa do Mundo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance Timão.